Vamos dar início então ao terceiro vídeo da nossa sequência de palestras. Nesse vídeo vou falar um pouco sobre as normas técnicas relacionadas aos resíduos de construção civil. Eu vou abordar 5 normas, 5 NBRs, mas não entrarei assim, em muitos detalhes, né? Eu citarei sobre, mais assim para vocês terem um conhecimento sobre elas. Então são essas 5, a NBR 15.112, 15.113, 114, 115 e 116. Os objetivos dessas NBRs são regulamentar tanto a gestão quanto o manejo dos RCCs, e elas são baseadas na Resolução CONAMA 307. Outro objetivo, né, é estabelecer alguns requisitos para aplicar os agregados reciclados em obras de engenharia. Então, as 3 primeiras NBRs que a gente vai conversar é sobre as áreas de manejo. Essas NBRs trazem diretrizes para projeto, implantação e operação dessas áreas de manejo referente aos resíduos de construção civil. E as duas últimas NBRs, a 15.115 e 15.116, ela traz alguns usos, né, algumas aplicações do resíduo de construção civil na própria construção civil. Começando então pela NBR 15.112, ela fala sobre as áreas de transbordo e triagem. Nós vamos, né, simplificar essa sigla por ATT. Então existem pequenas áreas de transbordo e triagem que são chamadas de pontos de entrega de pequenos volumes, que é destinado ali para aquele pequeno gerador que gera uma pequena quantidade de RCC. Aqui nós temos uma imagem, então vocês podem perceber que é um local pequeno para recolher, né, recolher mesmo os resíduos dos pequenos geradores. E, por fim, né, as áreas de transbordo e triagem são destinadas para os grandes geradores, que é o local ali de triagem, armazenamento temporário e posterior remoção desse resíduo e até levá-lo, né, para a destinação adequada. Aqui nós temos uma imagem das áreas de transbordo e triagem. As ATTs, elas devem ser cercadas para impedir ali o acesso, né, de pessoas estranhas, de animais. E elas devem ser identificadas visualmente na entrada, deixando bem claro as suas atividades desenvolvidas e também a aprovação do empreendimento. Elas devem receber apenas RCC e resíduos volumosos, por exemplo, alguns móveis, resíduos provenientes de podas de árvore. Não deve receber cargas constituídas de resíduos de predominância da classe D, que são os produtos nocivos à saúde, como as tintas e os solventes. Devem aceitar os resíduos somente se tiverem acompanhados daquele documento que a gente conversou anteriormente, que é o CTR, Controle de Transporte de Resíduos, que todos os transportadores devem emitir. Ao receber este resíduo, eles devem fazer a triagem e, por fim, né, fazer a destinação adequada desses rejeitos. Assim como no recebimento, na hora de fazer a remoção desses resíduos das ATTs, deve estar acompanhado também do CTR. Abordando agora a NBR 15.113, ela trata sobre os aterros,
aterros referentes aos resíduos sólidos da construção civil e também resíduos inertes. Então, esses aterros referente à NBR 15.113 são aterros para recebimento apenas de resíduos classe A ou resíduos inertes, que já foram previamente triados na fonte, né, ou nas ATTs. Então, qual é o tipo de resíduo que esses aterros vai receber? Resíduos da pavimentação, de componentes cerâmicos, de argamassa e de concreto, que também pode ser, né, concretos pré-moldados. Estes aterros, né, primeiramente, eles devem estar distantes dos núcleos populacionais e os resíduos recebidos nestes aterros, eles devem ser dispostos em camadas sobrepostas e de forma segregada, né? Separar ali o solo dos resíduos de concreto, da alvenaria, dos resíduos de pavimentação, de modo a viabilizar a reutilização ou a reciclagem desses resíduos futuramente. Tem que ter um cuidado também com o monitoramento das águas subterrâneas, né? O aterro não deve comprometer a qualidade das águas subterrâneas, né, dos lençóis freáticos. E essas águas, né, esses lençóis, eles devem atender aos padrões de potabilidade estabelecidos na legislação. Caso esses padrões estabelecidos sejam excedidos, né, o caso venha a ser contaminado essas águas, o operador do aterro, né, o responsável ali da instalação, ele deve recuperar a qualidade do aquífero contaminado. E esse monitoramento, como ele é feito? O monitoramento ele é feito por meio de poços, no mínimo 4. Então, um poço a montante e 3 poços a jusante, né, montante e jusante do aterro, no sentido do aquífero. Então, dessa forma, eles devem apresentar um plano de recuperação da área contaminada ao órgão competente. O local ali desse aterro, dessa disposição dos resíduos, eles devem receber um preparo inicial, um preparo prévio, que é a remoção da cobertura vegetal, regularização do terreno. Deve ser feito também uma área coberta para armazenamento temporário de resíduos classe D. Aí vocês vão me perguntar, mas se os aterros é só para receber resíduos classe A e resíduos inertes, por que tem que ter uma área coberta para resíduo classe D? Porque possivelmente pode, ali naquele meio de resíduo classe A, ir outros tipos de resíduos, como por exemplo resíduos classe D. Talvez quem fez a triagem, quem fez a segregação não estava ali de total conhecimento das classes dos resíduos e houve uma, digamos assim, contaminação desse resíduo classe A com outras classes de resíduo. Deve haver controle de recebimento de resíduo, também com o CTR, né, que é aquele documento. E passaremos agora para a NBR 15.114, que trata sobre as áreas de reciclagem, que também deve ter ali um preparo da área. E essas áreas de reciclagem, elas podem ser instaladas junto aos aterros de resíduos sólidos da construção civil. E os responsáveis ali dessa área de reciclagem, eles devem fornecer treinamento adequado aos seus funcionários. Então tem que ter ali uma superfície regularizada, com sistemas de drenagem.
deve ser determinado um local específico para o armazenamento temporário de resíduos não recicláveis na instalação. Então, da mesma forma que na NBR 15.113 pedia um espaço coberto para armazenagem de resíduos classe D, aqui na NBR 15.114, sobre áreas de reciclagem, pede-se também que tenha ali um local determinado para armazenar os resíduos que não são recicláveis. E também deve ser prevista a cobertura de uma área temporária ali para depositar os resíduos classe D. Então, essas áreas de reciclagem, né, eles recebem esses resíduos classe A, incluindo o solo, que previamente foram triados já, tanto na fonte como nas ATTs ou nos aterros. E estes resíduos, eles sofrem um processo de beneficiamento, né, um processo de transformação, por exemplo, recebem o concreto e esse concreto é triturado para a formação de agregados reciclados. O plano de controle de recebimento nessas áreas de reciclagem. Os resíduos devem entrar lá somente com a presença do CTR. Deve ser feita uma discriminação dos procedimentos de triagem, reciclagem, armazenamento e outras operações realizadas ali na área. Então, os responsáveis por essas áreas de reciclagem devem ter todo esse plano de controle bem discriminado e descrever como será feita, né, a destinação dos resíduos que serão rejeitados, né, que não serão utilizados pelas áreas de reciclagem, aqueles que serão reutilizados sem uma forma de beneficiamento e aqueles que serão reciclados, né, aqueles que serão transformados e reutilizados. Passaremos agora para a NBR 15.115, que ela fala sobre a execução de camadas de pavimento. Ela traz sobre os procedimentos. Então, essa NBR, ela estabelece critérios para que seja utilizado o agregado reciclado em obras de pavimentação, como, por exemplo, utilizar o agregado reciclado em reforço de subleito, de subbase ou de base. Não é recomendável que as camadas citadas acima sejam submetidas à ação direta do tráfego. Então, tem aqui uma ressalva. O RCC ele deve ser transportado até o local desejado, protegido do intemperismo ou contaminação. Então, no geral, a NBR 15.115 ela traz sobre os materiais, os equipamentos, a execução e o controle necessário para a execução dessas camadas de pavimentação. Então, ela entra assim, em assuntos específicos, por isso que eu passei bem por cima sobre essa NBR. E vamos então para a nossa última NBR, a NBR 15.116, que ela fala sobre os agregados reciclados de RCC, onde ela traz sobre a utilização em pavimentação e em concretos sem função estrutural. Então, ela traz algumas diretrizes sobre a incorporação dos agregados reciclados em pavimentos e em concretos sem função estrutural. Então, vamos primeiro trazer algumas definições sobre agregado reciclado e sobre concreto sem função estrutural. Um agregado reciclado é aquele material granular proveniente do beneficiamento do resíduo de construção civil. E um concreto sem função estrutural
é aquele concreto destinado a usos como contrapiso, calçadas, bloco de vedação, meio-fio, né? O contrário do concreto com função estrutural, que é aquele utilizado em pilares, em vigas e em lajes. Então, os requisitos gerais. Os resíduos classe A, eles devem ser classificados como agregado de resíduo de concreto e agregado de resíduo misto. Então, o agregado de resíduo de concreto é quando a sua fração graduada, né, possuir no mínimo 90% em massa de cimento Portland e rochas. Já o agregado de resíduo misto é quando essa fração ela for no máximo 90% em massa de cimento Portland. Então, por exemplo, um agregado de resíduo misto é aquele composto por até 90% de cimento e rochas. Então, ali, por exemplo, uns 70% a 80% de cimento e rochas e 20%, 30% de material cerâmico, por exemplo. Então, alguns requisitos para que o agregado reciclado ele seja utilizado na pavimentação. Então, essa NBR 15.116, ela traz essa tabela, tabela 1, onde tem aqui alguns parâmetros a serem seguidos. Então, ali, ó, composição granulométrica, não uniforme e bem graduado, com coeficiente de uniformidade maior que 10. Então, a composição granulométrica tem 3 tipos. Ela pode ser bem graduada, que é quando possui todos os tipos de graduação. Solo de graduação uniforme, que é quando o diâmetro, né, o diâmetro máximo é constante. E um solo de graduação aberta, quando nós temos a falta de alguma graduação. Alguns outros parâmetros trazidos, né, por essa tabela são as dimensões máximas, característica dos agregados, tem que ser menor ou igual a 63 milímetros, o teor dos materiais finos, os índices, né, de contaminantes, os teores máximos desses contaminantes. E aqui as normas de ensaio. Então, aqui agora, sobre os resíduos de agregado reciclado para serem incorporados nos concretos sem função estrutural. Então, o agregado reciclado ele pode ser utilizado no concreto desde que ele seja proveniente de resíduo classe A. Lembra das granulometrias da imagem anterior, que é essa daqui. Então, se os agregados reciclados não possuírem a granulometria adequada, pode ser feito a correção utilizando agregados naturais, né, os agregados convencionais. Então, por exemplo, se tivermos um agregado reciclado com graduação aberta, que seria esse tipo aqui. Então, nós podemos utilizar agregados naturais com diâmetros que estão faltando aqui no nosso agregado reciclado. E antes de fazer a sua incorporação no concreto, deve ser feita a pré-molhagem dos agregados reciclados, tanto miúdos quanto graúdos. Por quê? Porque o agregado reciclado ele tem alta porosidade, então ele absorve muita água. E se colocado
né? Se incorporado no concreto sem fazer a pré-molhagem, ele vai acabar tomando a água de amassamento da mistura do concreto. Então, por isso que tem que ser feita a pré-molhagem dos agregados reciclados. Os resíduos de classe A serem beneficiados, né, a serem transformados, eles devem obedecer a alguns requisitos, que são esses aqui dessa tabela. Então, aqui nós temos o agregado reciclado de concreto e o agregado reciclado misto, né? O agregado reciclado de concreto com teores de cimento e rochas acima de 90 e o agregado misto menos que 90. Teores de absorção de água e teores máximos de contaminante. Materiais finos, né, algumas porcentagens, e aqui as normas de ensaio. Então, terminamos aqui esse nosso terceiro vídeo, que é sobre as normas referentes, né, aos concretos. E no próximo vídeo nós falaremos sobre a logística reversa. Até lá!